Santa Casa e você. Apoio Biomega, Medicina Diagnóstica. Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Cicobi, associado a você. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a importância do trabalho do fisioterapeuta em todo o processo do tratamento dos pacientes de Covid-19. Para isso, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a fisioterapeuta Roberta Paixão. Roberta, obrigado pela presença. Já te faço a primeira pergunta. Explica pra gente como é que funciona o trabalho do fisioterapeuta desde o início do atendimento desse paciente com Covid até a recuperação dele já de alta. Obrigada, Guto, pelo convite para a gente estar aqui para falar um pouquinho da fisioterapia. A fisioterapia agora na pandemia teve um reconhecimento maior, a necessidade do fisioterapeuta. Então, assim, hoje a gente sabe que a gente precisa do fisioterapeuta desde o começo, quando o paciente interna com Covid, ou se ele vai para uma ala que ele ainda não precisou de intubação, essas coisas, o físio está lá junto para conseguir segurar, às vezes uma ventilação mecânica não invasiva, exercícios respiratórios para conseguir que esse paciente não vá para o tubo, não precise da intubação orotraqueal. E se esse paciente for para a intubação, então, assim, o físio está do lado na hora da intubação, junto com o médico. Depois ele controla essa ventilação mecânica também, tem cálculos, coisas que são feitas pelo fisioterapeuta. Dando tudo certo, tem a prona, que esse paciente também é feito com equipe, junto com o fisioterapeuta. Aí vem a extubação e aí a reabilitação. Então o fisioterapeuta acompanha esse paciente o tempo inteiro, no Covid e no pós-Covid. Então, assim, o número de fisioterapeutas no hospital era X, ele dobrou, pela necessidade mesmo, porque antigamente tem paciente que, por exemplo, às vezes é um paciente liso que não tem necessidade da fisioterapia. Quando começou o Covid, inclusive na diretoria, tudo foi conversado que o paciente tinha fisioterapia desde que ele chegava. Então, assim, ele estava com Covid, ele já começava a fisioterapia ali mesmo. Fazendo os exercícios, tentando sair um pouquinho da cama, a gente sabe da dificuldade, então assim, eles têm muita limitação para gasto energético, porque eles têm a respiração mais bastante dificultosa, né? mais isso, que a gente não consegue fazer muito daquele exercício também, porque a gente não pode gastar tanta energia dele, então assim, tudo bem fracionadinho, mas o físio acompanhando o tempo inteiro. Se ele for pro UTI, então, aí o físio que reabilita tudo ali para conseguir até extubar e aí manter esse paciente bem, e ele precisa ser bloqueado, então, assim, ele tem uma perda muscular muito grande, a gente sabe que ele tem uma perda respiratória também, mas uma perda muscular grande, que depois a gente tem que ir devagarzinho fracionando isso para que ele consiga se reabilitar. Então, é passo de formiguinha, muitas vezes a gente tem que dividir essa terapia, muitas vezes ele está sem familiar, muitas vezes a gente está ali o tempo inteiro junto dele. Quando passa o tempo de contaminação, e aí eles vão para o pós-Covid, aí eles têm o familiar junto, que precisa muito, porque esses pacientes ficam emocionalmente também bem abalados, com medo mesmo, né? A gente teve muita perda de paciente, foram, né? Isso, que foi muito triste, que também abalou muito a equipe, também foi muitos fisioterapeutas contaminados, então assim, a gente também é muito receoso com a pandemia, a gente também não sabia direito, eu brinco que eu falo que hoje pelo menos a gente trata uma coisa que a gente conhece. No começo a gente não conhecia, a gente não sabia direito, a gente foi estudar muito e muito atrás de tudo quanto foi artigo, as coisas começavam do jeito e depois mudavam e a gente tinha que se adaptar. Foi uma lição de vida, na verdade, para a equipe de saúde. Dentro disso, desse contexto que você está passando para a gente, a questão do fisioterapeuta, para quem é leigo, fala, puxa, uma pessoa na UTI, se está na UTI, ela está pelo menos com a consciência dela, ela não está
em sã consciência. Às vezes as pessoas estão entubadas, estão, de certa forma, impedidas de fazer o movimento por conta própria. O fisioterapeuta, ele trabalha a pessoa mesmo ela estando rebaixada, né, que se fala no termo técnico. A pessoa está lá em coma, mas o fisioterapeuta vai lá e faz um exercício mesmo com ela estando naquela condição. Sim. Continua o tratamento mesmo com a pessoa entubada. Sim, então. O fisioterapeuta ele não faz só exercício. Ele mexe na ventilação, ele desmama esse paciente. Então, assim, o trabalho do fisioterapeuta dentro da UTI não é só a movimentação, mas sim, ele faz a movimentação passiva, que a gente chama. O físio movimenta esse paciente, o físio posiciona esse paciente, o físio ajuda a equipe de enfermagem quanto a tá mudando o decúbito, quanto a tá pronando, que é colocar de barriguinha para baixo. Tudo isso o físio faz junto. Mas quanto à sua pergunta, sim, ele movimenta passivamente esse paciente. Ele vai estar bloqueado, então, com bloqueador neuromuscular. Então, ele está bem hipotônico mesmo, ele não consegue fazer o exercício. E dentro da UTI, a gente também teve agora no Covid muito paciente que também tinha nível de consciência, mas também não conseguia fazer muito exercício porque ele sentia muita falta de ar. Por conta do comprometimento do sistema pulmonar mesmo. Pulmonar. Então, assim, muitas vezes o sentar o paciente com a perninha para fora já dá uma ajuda porque ele respira, porque ele não encosta. E aí ele fala, nossa, que alívio, isso já é um desgaste energético grande para o paciente. Então foi tudo muito pequenininho, só que isso faz com que ele se movimente, ele nem está percebendo, mas ele precisa se movimentar. E é feito, sim, exercício passivo, dentro dos limites do paciente, né? A gente não pode ter... muitas vezes você senta o paciente e a saturação caía, e caía grande, assim, aí você sabe que você tem que voltar. Mas a gente teve o tempo inteiro do lado do paciente. Então, muitas vezes, o médico falava assim, tenta um pouquinho, sentar, eu falava, tudo bem, mas a saturação cai bastante. Então, a gente ia de pouquinho em pouquinho, reabilitando esse paciente, mesmo ali dentro da UTI, quando ele estava sem o tubo, também, porque também ficou. Um simples sentar, já serve como um exercício. E é um sacrifício absurdo para o paciente. Sim, já serve. Muito, até que você tem uma movimentação ativa do paciente. Mas muitos não conseguiam, nem isso. Aí eles têm que ser ajudados, ficar numa posição, sempre ajudados. Rapidamente, aí volta para aquela... Só para conseguir dar um alívio, às vezes, tá muito tempo deitado, né? Dar um alívio daquele pulmão. Muitas vezes pronar, às vezes o paciente acordado mesmo. Ensinar o paciente a ficar de barriguinha para baixo, né? De prona, que a gente chama, para poder ventilar esse paciente melhor, ficar de ladinho. Isso tudo fiz ali do lado. A gente teve, graças a Deus, a gente não teve problema com o equipamento dentro da Santa Casa de Santos. A gente não teve que escolher paciente para pôr em ventilação mecânica. A gente não teve isso. A gente teve um apoio da diretoria grande, onde foi comprado o que foi preciso, a gente conseguiu comprar, graças a Deus. A gente sabe que teve lugares que teve falta, mas a gente não teve. Então, assim, a gente teve aquisição de alto fluxo, que ajudou bastante também o paciente na ventilação, antes de ir para o tubo orotraqueal. Então, assim, muitos pacientes conseguiram não precisar do tubo com outros equipamentos que a gente acabou conseguindo ali dentro. Então, assim, a gente teve um trabalho muito legal de equipe. Eu acho que a gente teve perdas como todo mundo, mas eu acho que a gente viu muito paciente saindo, a gente teve muito paciente agradecendo muito, porque assim, é uma fase muito, muito difícil ali dentro. Você falou dessa questão da retaguarda, de ter um equipamento, de ter todo o material disponível. Isso já ajuda na equipe? Já tira um estresse que você... que outros colegas teus devem ter tido em outros hospitais? Olha, eu vou ter que escolher para quem que eu vou dar essa respiração mecânica. Até que ponto isso ajuda no psicológico da equipe e na motivação do seu time? Ajuda muito. Na verdade, a gente acabou tendo rodas de conversa depois, até porque a gente teve, como eu falei, bastante gente contaminada, e a gente teve pessoal com medo mesmo, né? Na verdade, a gente não conhecia. E assim, eles falam, porque o físio começou, principalmente aqui em Santos, que é menorzinho, né? Ele dava plantão em vários hospitais, então assim, a gente tinha várias experiências, e eles falam que a coisa mais doída era quando sabia que, tipo, não tinha um respirador para estar usando, não conseguia fazer o que a gente aprendeu a fazer e não conseguia porque a gente não tinha equipamento.
graças a Deus não faltou. O que precisou de ampliar de leito, a Santa Casa deu conta. A gente começou com uma UTI pequenininha, hoje a gente tem uma UTI de 49 leitos, então assim, é uma UTI grande, tem mais uma UTI lá em cima com 12 leitos, que a gente agora está diminuindo, não sabe direitinho ainda como fica, mas a gente não teve problema de vaga, a gente não teve problema de equipamento. Eu acho que a Santa Casa deu um exemplo, assim, um show quanto à parte de ventilação, de equipamentos para o paciente Covid. Eu acho que foi bem legal, assim, a equipe sente isso, a gente conversa e não faltou mesmo. São equipamentos ótimos, são ventiladores muito bons, que a gente não teve falta para fazer nada, não. Graças a Deus. A equipe fica feliz com isso. O que a gente mais ouve de pessoas que trabalham em vários hospitais é essa questão. Olha, hoje eu vou ter que escolher quem vai viver, quem vai morrer. Isso para mim isso é horrível, né? Isso saiu muito na mídia, na verdade. Então todo mundo ficou muito assustado com isso. Tipo, eu tenho que escolher em quem eu vou colocar o ventilador e tal. A equipe de fisioterapia da Santa Casa de Santos, eu sou supervisora, vejo tudo o que acontece ali dentro, não faltou equipamento, graças a Deus. O que a gente pode fazer pelo doente, infelizmente, é uma doença muito grave. E é complexa, chegou do nada. O começo foi muito difícil, acho que hoje a gente sabe tratar muito melhor, mas por falta de equipamento, por falta de recursos, até quanto a equipe também. O que eu precisei, o que eu chamei, o que eu falei, olha, a gente precisa de tantos físios, foi dado. A gente não teve problema com isso não, graças a Deus. E aí você tendo todo o apoio, todo o suporte, trabalhando com os melhores equipamentos, o seu trabalho vai dar o resultado esperado, né? Isso, exatamente. Então, assim, é o que eu falo, a gente, apesar de uma doença muito grave, a gente teve muito paciente que evoluiu para traqueostomia e que decanulou depois, o que é bem difícil também. Paciente que ficou desacreditado e saiu andando. Então, assim, eu até agradeço todo mundo, toda a equipe, toda a diretoria, tudo que a gente conseguiu fazer o melhor da gente no momento que a gente podia, porque é o que eu falo, é uma doença bem, eu diria até traiçoeira, né? A gente não sabe, é o que eu falei para você no começo, a gente tinha muito idoso, achava que o perigo era o idoso, começou a vacinação, e aí a gente começou a perder gente jovem, então assim, às vezes tardiamente o paciente deixava de ir no hospital, né? No começo ele deixava de ir porque ele tinha medo que aí ele ia ficar pior se ele fosse no hospital, e muitas vezes ele chegava um pouco tardio pra gente. E a equipe sentia muito, porque às vezes paciente de 40 anos, paciente de 30 e poucos anos, o que no começo não tinha. Então, isso foi o mais triste, que a doença também não tinha... Tinha muito a se descobrir sobre ela. Isso, e ainda temos, isso, né? É isso que eu ia falar. A gente conversa, mas assim, não existe ainda o pós-pandemia, existe a pandemia, que está menor, a gente está conseguindo e hoje a gente sabe tratar melhor. Então, eu acho que a equipe acabou ganhando conhecimento com o jogo correndo. Raça. Isso, exatamente. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Center Limp Santos é especializada em soluções de higiene pessoal e limpeza profissional, atuando há mais de 37 anos em todo o litoral paulista, com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, atendendo os setores de saúde, indústrias, hotelaria, escritórios, educação, entre outros, com o objetivo de atender o mercado de forma proativa e entregar uma solução completa em higiene pessoal e limpeza profissional. A Center Limp Santos conta com um time de profissionais altamente capacitados, apresentando o melhor e mais completo sistema de custo-benefício do mercado.
Center Limpe Santos, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio Aesp Odonto. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Santa Casa de Santos, o maior e mais completo hospital da região, foi reconhecido internacionalmente pela revista americana Newsweek como o melhor hospital da Baixada Santista e um dos 90 melhores do país, de acordo com a pesquisa Melhores Hospitais do Mundo de 2021. A família Santa Casa agradece o reconhecimento por todo o nosso trabalho. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta no programa de hoje. Eu recebo aqui a supervisora da fisioterapia da Santa Casa de Santos, Roberta Paixão. Roberta, pode parecer uma pergunta simples, mas pelo que eu tenho visto e conversado com as pessoas que estão nessa linha de frente da Covid, em relação à fisioterapia, e não só a questão da fisioterapia do Covid, é muito importante a questão do movimento do paciente na cama, principalmente se ele não tem essa autonomia para se mexer sozinho. No passado, a gente via o paciente deitado praticamente numa posição só e os problemas que isso acarretaria, né? Que acarretava feridas, a própria posição num determinado momento, a tua estrutura fica saturada, precisa mudar. A importância do fisioterapeuta, além da Covid, é perceptível em coisas simples como essa. Puxa, a importância de se virar o paciente na cama
tem lá na frente um ganho para esse paciente? Sim, na verdade assim, na UTI o paciente, mesmo fora do Covid, ele já tinha, todo paciente dentro da UTI tem fisioterapia. Então assim, isso já era um ganho da profissão, a gente tem por lei um fisioterapeuta dentro da UTI. Antes da Covid, a cada 10 leitos você tem que ter um fisioterapeuta, por lei. RDC 7, você precisa ter um físio. Porque se descobriu que esse paciente, se ele ficar lá, o tal do imobilismo no leito, vai trazer mais lesões, a gente vai ter diminuição de massa muscular, a gente vai ter problemas acarretados de ficar só deitado de barriga para cima. Então hoje o paciente, se ele tiver qualquer tipo de autonomia, eu brinco que eu falo, eu tenho vídeo de paciente andando na ventilação mecânica, com o tubo na boca, ele andando. Porque se ele consegue, se ele está acordado, ele precisa manter essa musculatura para tudo. Então, assim, a gente tem, sim, o fisioterapeuta lá dentro. O paciente do Covid, ele teve mais intenso essa fisioterapia por conta desse bloqueio muscular que eu falei para você, que ele perde mais ainda massa muscular. Então, hoje já é visto em todos os lugares do mundo a importância da fisioterapia desde que esse paciente internou no hospital. A gente vai ter poucos casos de pacientes que não precisam da fisioterapia ali dentro do hospital, porque quase todo mundo, você chega, você vê o paciente, por qualquer motivo, ele está lá, ele fica deitadinho, e hoje a gente consegue comprovar muito que a deshospitalização, a importância da fisioterapia na deshospitalização. Então hoje o paciente não quer internar e ficar lá 15 dias, ele quer que isso seja rápido. Então, quanto menos eu tiver esse paciente inerte ali parado, mais rápido eu tenho esse paciente em condições de alta. Então, hoje a fisioterapia ela trabalha junto com toda uma equipe, a gente tem a equipe de deshospitalização na Santa Casa, e a fisio trabalha ali junto o tempo inteiro. Então, assim, quanto mais rápido esse paciente estiver em condições de atividade de vida diária, de ir tomar um banho, então muitas vezes assim, eu não quero nem tomar banho, eu fiz o mesmo, vamos lá, vamos junto com a enfermagem, a gente vai colocar o senhor para tomar banho, eu não tenho força nas pernas, não, o senhor tem. Então, assim, toda uma equipe multiprofissional trabalhando em conjunto para a gente manter cada vez menos esse paciente no hospital, que é uma coisa que, quanto mais tempo você está, ninguém quer. Né? Quanto mais tempo você está lá dentro, mais coisa pode acontecer, você pode ficar com uma infecção pulmonar, alguma coisa que você ficou muito deitado, então tudo isso faz com que o paciente vá embora mais rápido do hospital. Então, a fisio entrou atuando muito junto. Então, acho que por isso que aumentou tanto o número de fisioterapeutas dentro do hospital. E depois que esse paciente vai para casa, qual é o trabalho do fisioterapeuta e também a importância da família junto para esse paciente fazer os exercícios corretos, essa motivação dentro de casa para aos poucos retomar a vida normal? Então, como eu te falei, assim, cada paciente é um paciente. A gente vai ter um paciente que ele vai para casa com pequenas limitações. Então, às vezes ele não vai conseguir subir a escada, ele não vai conseguir ficar muito tempo em pé. Esse paciente que vai teoricamente bem, ele vai com as orientações do físio. Então, o físio vai para o familiar, ele orienta, olha, não mantém ele muito tempo deitado, vai 2 lances de escada e volta, orienta toda a família. Quando um paciente ele teve uma lesão maior, então muitas vezes é aquilo que eu falei para você, às vezes o paciente ele é entubado, ele vai para uma traqueostomia e ele tem muita perda muscular. Esse paciente, quando ele sai do hospital, ele sai encaminhado para um ambulatório de fisioterapia. Ele precisa de um trabalho mais específico. A família continua orientada, continua pedindo para ele tudo que ela pode fazer, mas ele ainda precisa ser encaminhado para um ambulatório. Então ele precisa fazer uma visita lá no ambulatório, uma fisioterapia, com o fisioterapeuta. Isso, uma coisa mais específica, com o físio mesmo. O paciente que ele vai mais tranquilo, a gente até fez uns folders, assim, a gente mostra um exercício que o familiar pode orientar. Então, levantar da cadeira, como levantar da cadeira, fazer um exercício respiratório, vão essas orientações. Mas no caso de pacientes mais graves, eles precisam do fisioterapeuta mesmo, eles precisam ir para um ambulatório de fisioterapia ou um fisioterapeuta que vá na casa, um atendimento domiciliar e continuar esse tratamento. Muitas vezes eles precisam ser reabilitados a mais longo prazo, mas os que foram menos... Quando a doença foi menos agressiva, a gente consegue só orientar, na verdade, orientar a família como é que é feito. A gente teve bastante pacientes de alta com orientações só, que eles, com o tempo, eles voltaram às atividades diárias.
E essa ida no ambulatório, ela é diária ou essas sessões de fisioterapia em casa, elas são diárias ou elas são intercaladas? Então, depende da gravidade do paciente também. Na verdade, é feita uma avaliação pelo físio, então provavelmente ou você vai até o ambulatório e esse físio avalia, vai ver grau de força muscular, como é que ele está, como é que é a limitação dele, como é que está a saturação dele, como é que ele consegue trabalhar. Ou no domicílio também a mesma coisa, e aí ele vai avaliar. Tem paciente que precisa todo dia, tem paciente que não, que às vezes 2 vezes por semana, se orienta a família nos outros dias, então você continua fazendo exercício, é individual mesmo, a fisioterapia é muito individualizada nesse momento, assim, dependendo do que ele tem, cada caso é um caso, exatamente. E também não entra em discussão se é mais jovem ou mais velho, se é homem ou mulher, depende de como essa pessoa foi afetada pela doença. Isso. Na verdade, a gente sabe que o idoso ele tem uma perda muscular maior, é mais difícil dele voltar, mas não teve diferença agora não, principalmente nessa pandemia. Dependeu do tempo que ele ficou em ventilação mecânica, o tempo que ele ficou bloqueado, como é que foi o retorno dele, é muito individual mesmo, não teve mais homem ou mulher, mais jovem ou mais novo, pegou todo mundo mesmo. Então não dá para se criar um padrão, não teve padrão de procedimento, no caso da fisioterapia, para recuperação de cada... Não, padrão de procedimento, a gente tem os protocolos que você tem a seguir, mas é isso que eu tô falando para você. Fora isso. Isso, se eu chegar para você e ver que ele teve um comprometimento, ele tá com grau de força 2, aí você fala, ele tem bastante para ganhar. Ele está com um grau de força 5, ele vai conseguir ter a atividade de vida diária dele. Então, existe alguma da avaliação do físio para saber o quanto que esse paciente precisa. Mas saber que, porque ele tinha, sei lá, 50 anos e era homem, afetou assim, ou se ele era mulher, não teve. Na verdade, afetou geral. É individual mesmo de cada paciente, como cada paciente ficou. Perfeito. Roberta Paixão, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Volte sempre. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição.
Santa Casa e você. Apoio Biomega, Medicina Diagnóstica. Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Cicobi, associado a você.